Pessoal, com certeza o notebook que fez mais sucesso aqui no canal foi o Dell G15 do ano passado, né? O Dell G15 2021, trouxe ele em outubro do ano passado mais ou menos, que tinha ali o Ryzen 7 5800H com RTX 3060, e a gente fez muitos conteúdos, com certeza é o notebook mais popular, a comunidade mais ativa aqui do canal é a comunidade do Dell G15, mas hoje estamos com um novo Dell G15 para poder fazer o unboxing aqui, porque a Dell lançou agora as versões do G15 2022, que agora existem tantas versões Intel de 12ª geração, no caso aqui é o i5 12500H, também tem o i7 12700H, mas recentemente a Dell também lançou as versões Ryzen de 6ª geração, Ryzen 5 6600H e Ryzen 7 6800H. E inclusive a maioria dos conteúdos que a gente fazia aqui era com Dell G15 com RTX 3060, mas hoje estamos aqui com o unboxing de um notebook diferente, já que é o Dell G15 com i5 12500H e RTX 3050, modelo mais interessante aí. Para quem estivesse perguntando quanto que eu paguei nesse cara, o anúncio dele no site está por R$ 6.415 atualmente, utilizando cashback você baixa um pouco disso, mas eu peguei numa promoção que ele acabou saindo por R$ 5.400, né, juntando cupom de desconto e cashback também. Acompanhe os nossos grupos de promoções para tentar aproveitar essas promoções também, fechou? Mas vamos lá então, vamos fazer o unboxing dessa nova versão do Dell G15 e ver inclusive se ele está com os downgrades que a gente imagina que ele esteja, né? Aparentemente só está com um slot de SSD ao invés de dois, o que era antes, né? E aparentemente também o teclado não é mais RGB. Então vamos lá, vamos conhecer tudo isso de perto. E bom pessoal, é o seguinte, já estamos aqui com a caixa da Dell, uma caixa bem simples, né? Estamos falando de um notebook mais de entrada, custa mais ou menos seus 5 mil, 6 mil reais, então não tem nada de muito trabalhado aqui, não vou vazar meu endereço, não dá nem para saber qual que é o modelo desse notebook, né? Eu já tinha dado aqui, já tinha começado o unboxing, mas a câmera estava errada, vamos só terminar de cortar aqui e já abrir. O unboxing de hoje vai ser um pouquinho mais rápido, porque a gente já conhece o Dell G15, né? Já fizemos vários vídeos do Dell G15 e eu confesso que da parte de aparência dele, não mudou muita coisa, mas vamos confirmar isso. Aqui aparentemente é a fonte dele, né? Que embalagens de papelão mesmo, nada muito sofisticado. E aqui nós temos tanto o cabo de força, que inclusive é o cabo de força de 3 pinos, né? Redondos, ao contrário daqueles cabos de força mais fortes, que são os quadradinhos aqui. Aqui é aquele cabo redondinho, que eu não sei exatamente o nome. E aqui está a fonte de energia, uma fonte mediana, não é muito pequena não. Ó, tamanho de smartphone mais ou menos aí, mas é a fonte padrão de notebooks. Quantos watts é essa fonte? Uma fonte de 180 watts, caso você queira saber. Mas vamos lá, finalmente vamos ver aqui o Dell G15. Eu não sei se ele tem alguma diferença. No evento que eu fui lá da Dell, ele parecia estar exatamente igual, né? Mas vamos ver. A minha impressão é que ele estava um pouquinho mais escuro do que o Dell G15 que a gente já conhecia. Mas pode ter sido só a impressão mesmo. Ó, então beleza. O que veio aqui? Veio com propaganda da McAfee, caso você queira utilizar o antivírus deles, né? Eu costumo desinstalar assim que eu abro o notebook, eu já desinstalo os softwares de antivírus. Termo de garantia básica. E aqui mais informações sobre o notebook, tá? Inclusive sobre garantia, eu vi lá perguntas e respostas da Dell. Você pode abrir para trocar memória RAM, adicionar mais memória RAM se você quiser. Inclusive vocês vão ver que temos um ponto bem negativo nesse cara já quando a gente terminar de fazer o unboxing. Vamos tirar aqui as proteções de plástico e vamos lá, vamos conhecer então o Dell G15 versão 2022 e tá aqui, cara, exatamente igual a gente já conhecia, né? Então para você que já conhecia o Dell G15, ele tá exatamente igual. Eu tenho a impressão de que ele tá mais escuro aqui embaixo. Vocês estão vendo que aqui embaixo ele tá com uma aparência mais escura que o normal, ó, aqui dá pra ver bem. A parte o sedã dele, né, o que a gente chama de bundinha também, tá um pouco mais escura, mas o notebook todo ele é cinza, continua com o mesmo acabamento, né? Então ele é todo de plástico. É um plástico melhor, não é um plástico muito simples não. Vocês conseguem ver que tem texturas diferentes aqui no plástico da tampa. Aqui em cima é um plástico mais fosco, né? Mais mate. E aqui nós temos um acabamento todo listradinho. Não sei se vai dar pra ver na câmera aí, ó. Mas eu gosto do acabamento do Dell G15. Muita gente não curte, porque ele não tem nada de metal. Mas até aí o Legion 5i, por exemplo, também não tem. Essa aqui é a visão que vai ficar mais ou menos para você. É um design mais sóbrio para quem curte, né? Estamos ainda com o notebook com a famosa bundinha, ou notebook sedã, então todas as saídas, todas não, né? Mas muitas das saídas são traseiras, não quer focar aqui, muitas das saídas são traseiras. Aqui é a parte lateral, toda de plástico também, com duas USBs, todas as USBs agora são 3.2. E a outra, do outro lado, né, nós temos apenas a entrada RJ45, P2 e entrada de carregamento. Aqui atrás nós temos o USB-C com DisplayPort, tá? Inclusive é um ponto positivo para o Dell G15. É um notebook com uma 3050 que o USB-C dele tem DisplayPort para se conectar ao monitor. USB 3.2, HDMI 2.1 e
a entrada de energia para você conectar ele na tomada, né? Então essa aqui é a aparência dele. O lado positivo do LG15, ele não marca muito o dedo, ó. Vocês estão vendo que eu vou colocando o dedo? Claro que marcou agora por causa do suor e tal, mas ele vai sumindo e não fica muito marcado. Característica do plástico aqui do G15, né? Temos aqui a parte de baixo, exatamente igual também. A gente vai desmontar ele mais tarde, mas provavelmente vai ser difícil de ter acesso aos heat pipes para trocar a pasta térmica, que esse é um problema do Dell G15, mas vamos abrir ele e conhecer ele internamente e ver se tem alguma diferença. Por fora, eu acho que a única diferença é realmente a cor da traseira, que tá mais pro preto ao invés do cinza. Vocês conseguem ver aí a grande diferença, né? Vamos abrir ele aqui e vamos lá. Ó, seguinte, as keycaps aqui estão pintadas em laranja. Vocês conseguem ver aí que as keycaps agora estão pintadas em laranja. Pelo que eu me lembre, o Dell G15 não era pintado em laranja, era em branco, porque o teclado antes era RGB. O teclado agora desse novo Dell G15 da versão 3050 2022 é apenas da cor laranja. Já temos aqui o primeiro downgrade, né? O teclado não é mais RGB, só acende na cor laranja. Outra coisa, mas agora um ponto positivo, estamos falando agora de um teclado ABNT. Vocês conseguem ver aqui, temos o C cedilha, temos os acentos brasileiros, só o ponto de interrogação que fica aqui embaixo, um pouquinho fora do padrão, mas é um teclado ABNT agora. Não, se você não comprou o Dell G15 porque ele tinha um teclado internacional, agora já é ABNT, fechou? Então na parte interna nós temos basicamente a mesma construção que a gente já conhece do Dell G15, touchpad pequenininho, do mesmo padrão, touchpad mais simples e pequeno também. O acabamento aqui do plástico é um acabamento mais fosco, não chega a ser emborrachado, é só fosco mesmo. Eu gosto do acabamento do Dell G15, acho o acabamento dele bem interessante, não é um acabamento premium, mas também não é um acabamento básico, como é o caso, por exemplo, do Gigabyte G5, Nitro, Gaming 3i, eu prefiro o acabamento realmente aqui do Dell G15. Temos várias, vamos colocar aqui... aqui não são nem saídas nem entradas de ar, são buraquinhos para respirar, né? Então aqui não vai ter vento subindo ou descendo, aqui é só para o notebook ter uma respiração. E eu reparei também que a moldura agora do Dell G15 ele tá mais escura, ó. Há uma moldura mais preta também, né? Se não me engano, o Dell G15 que eu tinha aqui não tá mais comigo, tá com a minha irmã. Ô Camila, que tá editando esse vídeo, confirma aí via texto. A moldura do seu Dell G15 é preto também, dessa forma aqui, ou é mais cinza? Eu acho que agora eles trocaram algumas peças, né? Algumas peças estão mais escuras. Dá um charme legal. Vocês estão vendo aí na câmera de cima que tem um contraste legal entre o cinza da base, dei uma cuspidinha aqui, cinza da base com a parte de cima onde é ligado a tela, que já é um pouquinho mais preta, né? Esse notebook não tá com Windows, a versão que eu comprei veio com Linux, mas vamos ver se ele está ligando, né? Eu não sei nem como é que faz para ver se ele tá ligando aqui. Talvez, opa, já acendeu. Eu vou até desligar a iluminação para vocês verem como é que tá esse LED laranja. Então, ó, vocês estão vendo já como é que é a iluminação do teclado aqui desse novo Dell G15, uma iluminação apenas da cor laranja, né? Nós podemos vir aqui e alternar aqui, ó, entre um modo de iluminação, tem desde do mais fraco até o mais forte. Esse aqui é o mais forte, por exemplo. Deixa eu vir aqui e apagar outra luz também. Ó, estamos com todas as luzes apagadas aqui no estúdio, não sei nem se a câmera vai conseguir focar bem, mas a LED agora é a fixa na cor laranja, infelizmente um downgrade aí, se comparado com as versões 2021, né, que já era RGB de apenas uma zona, mas pelo menos era RGB. Sobre a tela desse notebook, continua sendo exatamente a mesma tela de antes, tá? Que iniciou a configuração do Linux. Eu vou formatar ele já para o Windows, tá? Eu não vou utilizar ele com Linux, mas é uma tela 120 Hz, uma tela 45% NTSC, né? Uma tela padrão, igual já vinha nos outros Dell G15, é uma tela simples, não é uma tela tão boa quanto o Dell G15 com a RTX 3060. Questão de todo o conjunto de construção dele ficou igual a 2021, então a tela é igual também a que eles utilizavam em 2021, fechou? Aqui embaixo temos já a notificação que nós estamos numa RTX E no i5 e cara, eu nem vou configurar aqui o Linux, porque eu imagino que se você for comprar esse Dell, você não vai utilizar no Linux, você já vai formatar ele para poder utilizar ele no Windows, né? Então eu já vou desligar ele aqui. Antes da gente fazer isso, a gente já conheceu toda a parte estrutural aqui por fora, eu acho que já deu para passar por tudo. Uma dúvida que o pessoal tem é com relação à parte interna desse novo Dell G15, né? Se ele tá realmente só com isso, porque aparentemente, né, de acordo com o site, ele só tem um slot para SSD, que já vem ocupado. Eu comprei uma versão que tem 256 GB só, o que é pouco, vai dar para instalar um Windows e no máximo 2 jogos, então é pouco armazenamento. E o problema é que não tem um segundo slot para a gente colocar um SSD a mais, a gente teria que trocar o SSD que veio. Se for isso realmente,
realmente é um ponto bem complicado. E vamos ver se tem mais alguma mudança interna, de repente um slot para HD, coisa do tipo, né? Então eu vou só fechar aqui o notebook, vamos virar ele e já vamos desmontá-lo, né? Já aqui no unboxing, já que o unboxing foi um pouquinho mais rápido, vamos desmontar ele e conhecer a parte interna então. A Dell tem um sistema legal que conforme você vai desparafusando esses 4 parafusos aqui das bordas, né, a tampa vai se auto-levantando, então vai ser bem fácil de tirar ela, ó. Só de desparafusar, deu pra ver que já levantou um pouquinho a tampa aqui traseira, pra gente só vir aqui e tentar tirar, ó, ela sai com bastante facilidade, a gente nem precisou utilizar aqueles acessórios, né, tipo uma palheta e tal, pra gente poder tirar sem quebrar aqui as aletinhas, porque ele já sai com uma certa facilidade. Vamos ver se aqui ele sai também, aparentemente aqui ele não tá completamente desparafusado. Ó, você vai desparafusando e ele já vai soltando de forma automática. E pessoal, só relembrando, você não perde garantia só por fazer isso. Só por você vir aqui e tirar a tampa dessa forma, você não perde a garantia. Tá aqui, ó, tampa interna do notebook, como é que ele é. Tem alguns dissipadores aqui, mas nada demais. E temos já acesso à parte interna agora do Dell G15 para a gente matar a nossa curiosidade. E vamos lá, algumas coisas, tá? Primeiro, estamos falando aqui de um notebook com i5 12500H. Então, um notebook com processador de 12ª geração, Intel, né? Então já utiliza DDR5. E aqui vocês já estão vendo que ele vem apenas com um pente de DDR5. Você pode comprar um pente, já comprar ele com 2 pentes de 8 GB, mas a versão mais barata só vem com 8 GB instalados, que é essa memória aqui. Inclusive, antes de mexer no notebook, é importante você sempre desconectar a bateria para evitar qualquer tipo de curto. Então, essa aqui é a memória original, memória da Hynix, aparentemente, tá? Uma memória de 4.800 MHz. DDR5 e ele só vem com um pente, infelizmente, então não tá aqui. 8 GB a gente sabe que é pouco para rodar os jogos, a gente vai testar hoje dessa forma aqui, mas eu já comprei um pente de 8 GB DDR5 lá no AliExpress para chegar, para poder testar ele em Dual Channel. Não em Dual Channel porque o DDR5 funciona um pouquinho diferente, né? Mas tentar com 2 pentes de RAM e ver se isso vai fazer a gente ganhar performance. Hoje a gente vai testar ele original, que é apenas com 8 GB, tá? Estamos vendo que ele já veio com SSD instalado aqui, tá? É um SSD do padrão 2230, se não me engano aqui, é um SSD pequenininho, né? Essa parte preta aqui, mas dá pra ver que dá pra colocar um SSD dos grandes aqui. É só você desencaixar ele aqui e encaixar a base nesses 3 pontinhos que tem aqui na lateral esquerda. Você conseguiria trocar esse SSD por um SSD maior se você quisesse. Esse SSD que veio é de 256 GB, o que é pouco, mas já vai dar conta pelo menos para hoje. Só que aqui desse outro lado seria o slot para ter um segundo SSD. Só que nessa placa-mãe que a Dell escolheu, não tem como você colocar um SSD adicional. Deixa eu até ver embaixo. Não, realmente não tem como você colocar um SSD adicional desse lado, o que é estranho, porque tem espaço. Convenhamos que aqui, cara, teria bastante, tinha um espaço certinho para Dell colocar um slot de SSD aqui, ó, para poder suportar um segundo SSD, mas não, só suporta um SSD e aqui é realmente um espaço desperdiçado. Ponto bem negativo aí. Um downgrade bem complicado, porque se você achar 256 que você comprou, você pode também comprar o Dell G15 já com 512, né? Mas se você achar pouco, você não tem como adicionar um outro SSD. Você tem que tirar esse SSD e colocar um SSD maior. Então você tem que trocar o SSD e não adicionar. Ponto bem complicado aqui para a Dell, tá? Aqui a placa Wi-Fi, já é uma placa Wi-Fi AX, né? Então já é de 6ª geração. Não tem espaço para você colocar um HD aqui, um HD SATA, então também você vai ficar muito complicado com a questão de armazenamento nesse notebook. E eu tô um pouco indignado pelo fato de ter esse espaço vazio completamente não aproveitado nesse notebook aqui. Mas falando de parte interna, então é isso, tá? A Dell falou que ela melhorou o sistema de refrigeração aqui das fãs. Então vamos ver nos jogos se esse Dell G15 continua esquentando muito, porque os outros Dell G15 de 2021, grande ponto negativo desse notebook é que ele esquentava demais, chegava fácil, se habilitasse o modo G, chegava a 102 graus com muita frequência. Vamos ver se isso continua acontecendo nesse Dell G15 2022. Mas sobre a parte interna, basicamente é isso. Deixa eu só conectar a bateria aqui de volta. A bateria é de 56 Wh, tá? Apesar dela ser bem grande aqui, a capacidade dela não é tão alta assim. É uma bateria de 3 células? Me parece ser uma bateria de 3 células. Tem que confirmar agora se são 3 ou 4. Mas eu acho que são 3 células, 56 Wh. Tranquilo? Vamos fechar o notebook aqui agora, que já conhecemos ele, e vamos então formatar, colocar o Windows para irmos para a segunda parte, terceira parte, aliás, desse vídeo, que seria os testes e ver como é que esse 512500H está saindo e ver se ele está esquentando também. E
Pessoal, seguinte, o Dell G15 já tá aqui tudo atualizado, já formatei ele, botei o Windows, eu tenho algumas coisas para passar para vocês, algumas informações e também uma frustração minha no decorrer desse processo, né? Já fazem algumas horas que eu tô tentando fazer isso acontecer, tô tentando configurar aqui o Dell G15, mas vamos lá. Primeira coisa é que ele vem com Linux, e aí eu formatei, botei o Windows, tá? Eu não tenho uma licença aqui comprada para colocar nesse Dell G15, então caso você também esteja preocupado nisso, pô, tem que comprar a licença do Windows por fora e tal, cara, você pode simplesmente instalar o Windows e não ativar ele, isso é completamente permitido, tá? Você só vai perder alguns recursos de personalização, coisa do tipo, mas se é uma preocupação sua, saiba que por enquanto você não tiver dinheiro para comprar uma licença do Windows, você pode instalar o Windows original mesmo, só que simplesmente não ativar ele. Vai ficar uma mensagenzinha, aquela marca d'água, avisando que o Windows não está ativado, mas ele não vai te limitar em basicamente nada. Agora, o que eu queria realmente falar com vocês é o seguinte, eu atualizei aqui todos os drivers desse notebook, atualizei BIOS, e aí eu também entrei na BIOS para dar uma fuçada aqui que tem de opções lá. E é isso que eu descobri, uma opção ali chamada de Hybrid Switch ou Advanced Optimus, que é basicamente o Mux Switch que a gente também via nos Dell G15 com a 3060 lá em 2021, né? O Dell G15 com a 3050 anterior não tinha tecnologia Mux Switch, então você não tem como desabilitar a placa de vídeo integrada desse cara. Só que entrando na BIOS desse novo Dell G15, ele tem lá o menuzinho do Mux Switch para você, caso você queira, desabilitar a placa de vídeo integrada. Dessa forma, você vai ganhar mais performance nos jogos, né, rodando na tela do próprio notebook. Só que um pequeno aviso muito importante para você que comprou esse Dell G15 ou quer comprar, não desabilita o Hybrid Optimus lá na BIOS de jeito nenhum. Aparentemente aquele menuzinho não era para estar lá nesse modelo específico, porque se você desabilitar o Hybrid Optimus, ele vai tentar desabilitar a placa de vídeo integrada e aí você não vai ter mais vídeo na tela do próprio notebook. Mesmo que você reinicie o notebook, mesmo que você tente entrar na BIOS de novo, a tela não vai mais acender, você vai ter que fazer uma baita de uma gambiarra para conseguir ver a BIOS de novo, poder acessar a BIOS, né? Que é você desmontar o notebook, tirar o cabinho do monitor interno do notebook e plugar o notebook no monitor externo para você conseguir ir lá e habilitar o Hybrid Optimus de novo. Tudo indica que o Dell G15 com a 3050 não era para ter o Mux Switch, mas na BIOS, como eles devem compartilhar a mesma BIOS da versão com a 3060, mantiveram esse menu lá. Só que se você desabilitar, né, o Optimus, desabilitar ali o Hybrid GPU, uma coisa assim, você simplesmente para de ter a tela do próprio notebook. Então, um aviso muito importante. Eu já avisei, conversei com uma pessoa dentro da Dell ali para ver se isso realmente é um erro, se tem alguma coisa que vai corrigir, de repente alguma atualização de BIOS, mas por enquanto esse Dell G15 não tem Mux Switch, não dá para desabilitar o Optimus dele. Fechou? E se você desabilitar, você vai ter um baita de um problema. Vamos lá, já estamos aqui ó, dentro do Dell G15, já estamos com o Windows 11 instalado, tudo atualizadinho, tá? Driver e tudo mais. Vamos começar mostrando qual que é o conjunto de hardware dele, né? Nós estamos aqui com o i5 12500H, i5 de 12ª geração, tá? Ele já é um processador, já dá para ver aqui, ó, 12 núcleos, 16 threads. Eu fiz um teste no Cinebench para estressar esse processador, a gente já vai ver o quão forte esse cara é e parece que ele tá muito forte, né? De memória, como eu falei, ele vem apenas com 8 GB instalados, o que provavelmente vai fazer ele perder muita performance nos testes. Então, os testes que a gente vai mostrar aqui hoje é com ele original, mas provavelmente vai dar para ganhar muita performance ainda se a gente colocar um segundo pente de memória RAM que tá chegando aí mais para frente que eu comprei na AliExpress. Rodando a 4.800 MHz, tá? O segundo slot tá livre, como a gente viu na parte interna. Ele já veio com um SSD da Adata de 256, né? 256 GB. Inclusive, cara, se a gente parar para ver aqui, ó, tanto que eu já usei desse SSD, eu só instalei o Windows, os softwares necessários para testar, Red Dead Redemption 2, que é um jogo que a gente vai testar aqui agora, e CS, e só sobrou 30 GB. Ou seja, é um SSD pequeno. Você vai ter que trocar esse SSD por um maior, caso você queira instalar mais jogos, né? A não ser que você só jogue um jogo aí no seu tempo livre. Eu também fiz um teste de velocidade desse SSD, apesar da Dell falar que é um SSD Gen 4 e pode até ser, mas de velocidades, pelo menos com ele quase cheio, né, também tem essa questão. Quanto mais cheio está o SSD, menor a velocidade dele. Esse teste eu fiz agora há pouco, então ele já estava cheio. Pegou cerca de 2.000 de leitura e 200 de gravação. Não estava rolando nada ao mesmo tempo desse teste, então são velocidades um pouco baixas, né? O SSD que vem parece ser um SSD mais básico, pelo menos depois que você enche ele, tá? 84% cheio aqui. O Wi-Fi já é um Wi-Fi, como eu falei, AX, né? Então 6ª geração, que é esse killer que tá vindo em todos os outros notebooks. A placa integrada está habilitada, porque, né? Não temos como desabilitar a via Mux Switch. É uma Intel Graphics e a placa de vídeo RTX 3050 aqui. Falando dessa RTX 3050, se nós entrarmos no painel de controle da NVIDIA e virmos aqui mais informações sobre o sistema, a gente vai ver que ela tem 95 watts
de power, tá? Então uma 3050 Full Power, uma das mais fortes que a gente tem, assim como era no Dell Gen 15 2021, assim como é no Legion 5 também. Então aqui não é uma 3050 limitada de forma alguma. Eu fiz um teste de processador aqui no Cinebench e já está finalizado, e olha só quantos pontos esse 5 pegou. De multicore, ou seja, né, em uma renderização multithread, que é o mais comum de se acontecer, ele pegou 13.000 pontos. Isso é muito alto, pessoal. Só para vocês terem uma noção, o Alienware com i7 12700H pegou 15.000, então não estamos muito longe. O Helios 300, que tem um i7 11800H, pegava 11.000 e pouco. Então aqui esse 5 de 12ª geração tá melhor do que o i7 de 11ª geração, chegando perto de algumas configurações do i7 12700H também. Então tá muito forte aqui. De single core pegou 1668, que é uma pontuação legal também, mas o que impressiona mesmo é a pontuação que ele pegou no multicore. Realmente bastante ponto aí para esse processador, fechou? Antes da gente fazer o teste lá no Red Dead Redemption 2, para ver se ele está esquentando, para ver quanto de performance ele vai pegar, vamos só dar uma olhada no software Alienware Command Center, que inclusive podemos dizer que é um calcanhar de Aquiles aqui do Dell G15, do Alienware também. É um software que costuma bugar, não bugou comigo ainda, ele tá tranquilo, mas eu reparei que o software tá com menos funções também. Eu baixei tudo que tinha no site lá, pedi para a Dell, pelo software da Dell também, para eles atualizarem tudo automático, mas aparentemente temos menos funções, até porque o teclado desse notebook agora não é mais RGB, então não tem mais como personalizar esse teclado. Mas ó, aqui é a biblioteca, quantidade de jogos que você tem instalado. Em fusão, você tem informações da CPU, informações de GPU, memória, modos térmicos, tá? Aí você seleciona qual que você quer. Já vamos deixar aqui no modo de desempenho, ó. Ele já dá uma forçada mais aqui no CPU. Essas configurações são configurações do Windows, né? Para o que você quer que faça, se ele vai desligar sozinho, se vai desligar a tela, coisa do tipo. E por último, é o Dolby, é uma propaganda do Dolby, para falar a verdade. Além disso, aqui em opções, nós temos configurações sobre o feedback, só que se nós viermos aqui no teclado e apertar Fn e F9, ele liga o modo G, que é justamente o modo de alta performance desse notebook, que era onde o Dell G15 2021 costumava esquentar muito. A gente vai ver se está esquentando aqui também. Além de ligar o modo G, não sei se vocês começaram a ouvir, mas as ventoinhas agora já começam a trabalhar muito mais forte, as ventoinhas vão em 100%. Será que em algum momento a gente consegue ver isso? Ó, aqui dá pra ver que as ventoinhas já estão perto do seu 100%, inclusive o notebook continua muito silencioso. Deixa eu pegar o medidor de decibéis para vocês verem. Ó, mesmo com o notebook aqui com 100% de velocidade da ventoinha, tá pegando 51 decibéis só, não sei se tá dando para ver aí, mas é um notebook bem silencioso, mesmo com as suas ventoinhas no máximo. E sim, para fazer os testes, vamos começar com o modo G habilitado. Se a gente vê que tá esquentando muito, aí a gente tira o modo G e tenta rodar ele sem nada, tá? Lembrando, como eu falei, esse notebook não tem Mux Switch, então vai sim fazer diferença você rodar o jogo na tela interna dele ou em um monitor externo, sendo que se você rodar na tela interna, você vai perder performance. Mas provavelmente é o caso mais comum, é o caso que você vai fazer na sua casa, então eu vou desconectar o HDMI aqui, que está capturando a tela, e vou rodar o jogo na própria tela do notebook para vocês verem como é que é. E vamos começar pelo Red Dead Redemption 2. E bom pessoal, é o seguinte, estamos já aqui no Red Dead Redemption 2, né? Vamos entrar aqui nas configurações, que o que interessa pra gente é o benchmark dele. Vamos aqui nas configurações de gráfico. Primeiro, resolução Full HD, que é justamente a resolução da tela desse notebook. O V-Sync aqui desabilitado para não limitar o nosso FPS, de resto, tudo normal. E aqui o gráfico eu deixo sempre essa barrinha, né, no talo, que é justamente a forma como a gente costuma testar para a gente ter uma noção. Nessas condições, outros notebooks como o Dell G15 do ano passado ou o TUF Game F15 costumam pegar 50 FPS, só que com 16 GB de RAM e utilizando uma tela externa, tá? Na tela interna e com 8 GB de RAM apenas, não temos dados do Dell G15 do ano passado, mas sim do TUF. E aí no caso do TUF Game pegou 35 FPS, vamos ver quantos FPS que a gente vai pegar aqui hoje nesse Dell G15. Vai ficar entre 35 FPS, que foi o mínimo, que foi o que o TUF pegou, também com uma 3050, ou na média de 50 e poucos FPS, que foi o que o Dell G15 e o TUF pegaram assim que eles tiveram um upgrade para 16 GB de RAM e utilizados uma tela externa, tá? Vamos utilizar aqui esse monitorzinho do FPS Monitor, que mostra FPS, informações sobre o processador, placa de vídeo, memória RAM. Eu vou esperar só chegar no final do benchmark, que lá que a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo.
E bom pessoal, vamos lá, vamos interpretar o que está acontecendo aqui no jogo, porque coisas muito interessantes estão acontecendo. Primeiro que o FPS está perto dos seus 70 FPS nesse momento, o que é muito alto. A média de notebooks com RTX 3050 que pega aqui no Red Dead é coisa de 50, o que melhor pegou foi o Dell G15 com 54 FPS, as 3060 pegam uma média de 60, né? Mas vamos ver no final do benchmark quanto que vai pegar. Temperaturas estão tranquilas, né? Vocês estão vendo que o processador tá na média ali dos 75, ó, de vez ele bateu 78, mas ele volta para 60 e poucos graus. Então a temperatura aqui do processador tá bem tranquilo, principalmente sabendo do histórico do G15 e sabendo que ele está no modo de alta performance, ele está no modo G. Então, nesse momento, no Dell G15 do ano passado, já estaria aqui nos seus 102 graus. Então aqui nós temos uma temperatura bem contida, lembrando que só estamos com um pente de 8 GB apenas, então ele não está totalmente liberado. Talvez se a gente colocar mais um pente de 8 ali para liberar a performance do processador, talvez vai esquentar mais no futuro, mas por enquanto está muito otimista. Placa de vídeo está sendo bem utilizada ali, 97%, utilizando quase tudo também dos 4 GB de VRAM que essa placa de vídeo possui. Temperaturas ótimas também, e os 8 GB de VRAM que tem aqui dentro do notebook estão quase no limite também, né? Então eu tô vendo que a taxa de FPS está bem interessante ali, ó, sempre acima dos 50 frames por segundo, né? Só que ainda estamos numa condição ruim aqui, que é apenas com 8 GB de RAM e sem a tela externa. Eu fico imaginando numa condição completa como é que esse notebook iria se sair. Por enquanto está bem interessante os resultados que ele está mostrando aqui pra gente. Ó, estamos chegando aqui já no final do benchmark, lembrando que o TUF Game F15 nas mesmas condições pegou 35 FPS e o Dell G15 com 16 GB de tela externa pegou 54 FPS. E cara, esse Dell G15 na tela interna dele, gravando a tela pelo NVIDIA ali e com 8 GB de RAM apenas, pegou 57 FPS, o que é próximo de notebooks que tem uma RTX 3060, né? Então parece que essa mudança do i5 12500H conseguiu empurrar muito melhor essa 3050 aqui, ainda mais no Red Dead Redemption 2, que eu escolhi justamente porque eu sei que esse jogo ele sofre muita influência do processador, né? E como nesse notebook o que mudou foi o processador, foi uma mudança muito bem-vinda, porque aparentemente está bem promissor. A gente vai fazer mais vídeos explorando e fazendo uma comparação mais direta, mas pegar 57 FPS aqui no Red Dead na tela interna é bem interessante. Vamos botar então o Red Dead na tela externa para ver se faz mais diferença ainda. Quem sabe ele não chega ali nos seus 60 FPS, né? Então deixa eu só plugar o HDMI de volta e bora testar dessa forma. E bom pessoal, seguinte, agora estamos rodando na tela externa, tá? Tanto que eu botei o óculos porque a tela tá um pouquinho longe de mim, mas você já consegue reparar que tá batendo 80 FPS aí e tava pegando menos rodando na tela interna, né? Você consegue reparar que estamos numa tela externa e que estamos burlando o Optimus, porque a GPU integrada está com 0% de uso ali. Então a integrada não está gargalando com a nossa GPU dedicada, fazendo tanto o processador quanto a placa de vídeo trabalhar mais livre ali, né? Sem ter muita latência, e por isso que nós estamos pegando mais FPS. Eu tenho esperança de que agora a gente consiga pegar mais de 60 FPS de média no final do benchmark, mas vamos ver. Normalmente quando a gente libera poder de processador, libera poder de placa de vídeo, eles costumam esquentar mais também. Mas não é o caso, o processador ainda está gelado, 60 e poucos graus agora, parece estar até mais gelado do que antes, né? O processador ali bateu 70 graus agora, está muito tranquilo, então talvez essa seja uma geração de Dell G15 que vai tirar aquela mancha que eles tinham, né, de serem notebooks muito quentes. E a placa de vídeo também está bem tranquila ali, ó, 71 graus, é uma temperatura muito de boa. Lembrando, estamos com o modo G habilitado, então era para ele estar esquentando mais, né? Esse é o máximo que eles realmente iriam esquentar. Memória RAM, aparentemente ele travou nos seus 85% ali, não estamos utilizando 100% dela, mas é porque parte também está reservada para o sistema ali, né? Mas muito provavelmente se a gente colocasse mais 8 GB, a gente conseguiria uma performance um pouquinho maior ainda, porque 8 GB é pouco hoje em dia, mas temos que esperar chegar. E bom pessoal, seguinte, estamos chegando já no final do benchmark. Esse final é um pouco pesado, ó, ele baixou lá para os seus 50 FPS, então eu não sei se a gente vai conseguir manter uma média acima de 60 não, mas quem sabe com um pouquinho de sorte. E olha lá, média de 63 FPS no Red Dead Redemption 2 Ultra no Full HD. Isso aí é resultado de notebooks que tem uma RTX 3060, tá? Alguns notebooks com 3060 pegam essa média, deixa eu até ver quais. Ó, o próprio Dell G15 com Ryzen 7 5800H e RTX 3060 pegava 63 FPS de média, tá? O melhor resultado que tivemos numa 3060 aparentemente aqui foi do Legion 5i, que pegou 68 FPS, mas não tá tão longe desse Dell G15 com i5 de 12ª geração, só que utilizando monitor externo. Será que se a gente botar mais 8 GB nesse cara, ele chega também nos seus 68 FPS, que foi o que o Legion 5i pegou?
teremos que ver, né? Mas deu pra ver que esse 5-12500H novo, desse novo Dell G15, tá muito forte. Deu pra ver isso no Cinebench já. Você acabou de mandar mensagem falando que o Dell G15 dele, com o Ryzen 5 5600H, pega cerca de 8 a 9 mil pontos no Cinebench. A gente pegou 13 mil pontos, né? Então tá realmente muito forte. Eu tava pensando em testar mais jogos, mas como eu perdi muito tempo aqui para poder preparar esse notebook, até pro vídeo não ficar muito longo, vamos fazer o seguinte, vou fazer mais vídeos aqui no canal testando jogos e explorando esse novo i5 desse notebook aqui. Faremos uma live explorando também, provavelmente inclusive a live já foi feita, né? Porque os vídeos demoram um pouquinho para sair, mas vamos finalizar o vídeo por aqui. E bom pessoal, no final das contas, o que eu achei desse Dell G15, minhas primeiras impressões é o seguinte, falando de construção ele é exatamente a mesma coisa, tá um pouquinho mais escuro aqui embaixo, né, como eu falei a parte de baixo aqui que seria a bundinha, tá no material um pouco mais escuro do que era antes, mas de resto ele tá exatamente igual. Infelizmente na parte interna dele nós perdemos um slot para SSD, só temos um slot agora, nem dá para você colocar um HD SATA, e isso para mim é um ponto bem negativo, né, ele só vem com 8 GB de RAM, mas até aí as versões 2021 também vinham com 8 GB, você pode inclusive comprar se você quiser a versão já com 16 GB, vai pagar um pouquinho mais caro, né? E a boa notícia é que no AliExpress você já começa a encontrar memórias DDR5 mais acessíveis. Paguei cerca de R$250 em uma da Samsung lá, vou até deixar o link na descrição caso vocês queiram comprar também, mas eu ainda não testei para ter certeza que ela funciona. Temos o downgrade também do teclado, agora ele não é mais RGB como na versão 2021, ele é apenas na cor laranja, infelizmente, né? Em contrapartida agora o teclado é ABNT, então eles deram de um lado, tiraram de outro, aí você vê se para você isso importa muito. Eu tive um probleminha na BIOS lá, porque de novo não desabilita o Optimus na BIOS, porque aparentemente aquele menu não era para estar lá. Se você desabilitar você vai ter uma dor de cabeça para conseguir habilitar de novo, porque a tela do notebook não vai mais funcionar nem para você entrar na BIOS de novo. Em compensação, esse finalzinho deixou um gostinho de quero mais, porque a performance dele tá muito surpreendente, principalmente pelo lado do processador, né? Eu escolhi testar o Red Dead Redemption 2 porque é justamente um jogo que pesa para GPU, precisa de uma placa de vídeo forte, mas também o processador faz muita diferença, e o i5-12500H parece estar muito forte. No Cinebench bateu os i7 de 11ª geração de bastante, e no Red Dead podemos dizer que esse notebook, por enquanto, dos que passaram aqui no canal, é o melhor notebook com uma RTX 3050. Ah, e o melhor de tudo, cara, o notebook não tá esquentando mais, então finalmente um Dell G15 que não esquenta. Isso seria um ótimo título de thumbnail, inclusive, né? O Dell G15 era conhecido por ser uma fritadeira, nesse cara aqui, pelo menos no Red Dead, não esquentou nada, não chegou nem perto de bater seus 85, 90 graus, ficou mais para os seus 70 graus no modo G, então no modo de alta performance. Claro que eu tô utilizando ele meio levantadinho, ele não tá colado na mesa, né? Mas muitas boas notícias, infelizmente também equilibradas com alguns downgrades que esse cara sofreu, então você vai ter que pensar bem se você vai querer comprar ele ou não. Mas se você quiser esperar, vai sair um review dele mais pra frente, depois que a gente testar, explorar e tirar mais conclusões concretas sobre esse modelo aqui, fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, isso apoia demais aqui o canal, e se inscreve porque ainda vai ter muito conteúdo saindo sobre esse cara. Quem sabe a gente não tenta pegar também o Dell G15 com Ryzen para comparar, para ver se tá tão forte quanto esses Intel de 12ª, né? E se vocês quiserem que teste alguma coisa em específico, deixe aqui nos comentários, beleza? É isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo então, até mais, valeu!